Eu nasci aqui no dia 29 de junho, mas como era feriado, então eu fui registrado dia 30 de junho de 1929. Eu estudei no Grupão, a princípio era na Rua Paraná, o grupo escolar, onde hoje era por ali aquela farmácia, e aquela farmácia que tem ali na Rua Paraná, subindo. E depois, então, foi feito o Jacinto Ferreira de Sá, na Rua Antônio Carlos Mori, e nós mudamos para lá. Eu sou de família bastante numerosa, que eu faço parte da família Miliari e Sândalo. Miliari por parte do meu pai e Sândalo por parte da minha mãe. A família da minha mãe foram as primeiras que chegaram em Ourinhos, porque meu avô materno, ele era ferreiro da Estrada de Ferro. E então, eles vinham de São Paulo para cá, parando nas cidades, né? E minha avó e meu avô pararam em Ipauçu. O trilho chegou até lá e de lá vinha para cá. E minha avó então disse para o meu avô que a última estação seria aqui, em Ourinhos, porque ela não queria viajar mais, pela falta de condução e outras coisas. Então eles ficaram em Ipauçu e de Ipauçu vieram para Ourinhos a pé. E a minha avó, com os filhos pequenos, né? E conta a minha mãe que eles chegaram numa casa, num sítio, pediram água. E o sitiante disse que não tinha água, mas mostrou um pé de lima para eles, falou, olha, pode pegar a fruta que vocês quiserem lá. E não deixaram uma lima sequer no pé de sede que eles estavam. E caminhando tomaram uma chuva violenta na estrada, mas não impediu que chegasse a Ourinhos. Então, a companhia estava radicada primeiramente na Pedreira, onde foi o posto do Mori Miliari, na Pedreira, lá perto de Jacinto Sá. E lá eles ficaram e a estrada continuou. Mas o que eles precisavam era de água. E lá, aquela pedreira, não havia jeito de cavar um poço, então eles desceram até a antiga Rua Goiás, com a Jacinto Ferreira de Sá. E lá minha avó com as filhas ficaram estabelecidas e o meu avô desistiu de acompanhar o lastro, que era a ferrovia que ia para frente. Ele ficou ali. E ali eles ficaram para o resto da vida, ali nesse lugar. E a minha avó, como estava falando sobre a água, ela fez uma promessa de que onde eles ficaram parados, se descobrisse algum poço de água, ela não ia fechar o poço para ninguém dia e noite. E, por sorte, deu num veio muito bom de água, então aquilo ficava aberto dia e noite, para o povo que queria água. E todo o povo de Ourinhos ia se abastecer daquela água. Então, interessante é isso, dizer essas coisas, porque veio o sacrifício dessa família que não tinha o principal da vida, que é a água, né? E, felizmente, Deus ouviu a prece da minha avó, e essa água existe até hoje, onde é
a fábrica de pinga da Oncinha. Ali, naquela esquina, tem 3 poços ali. Depois o Ferrari fez um poço mais acima e os Milhari depois fizeram um poço mais abaixo. E ali tem 3 poços, que é um veio de água muito boa que passa por ali. E meu avô ficou aqui em Ourinhos. Ele era fabricante tinha muita facilidade em fabricar xaropes, né? E ele então abriu uma firma por conta própria e fazia guaranás, essas bebidas doces. E ele então tinha ali uma vendazinha, que chamava antigamente, e atendia ali a clientela. Minha avó fazia muito pão de forno, pão antigo, aqueles pães bonitos, né? E ela punha na vendinha deles lá também para vender o pão. E assim foram vivendo. E aqui em Ourinhos nasceu o primeiro filho deles, o primeiro oriense, Heráclito Sândalo Filho. É o primeiro homem nascido em Ourinhos. E mais tarde, então, minha avó, minha mãe, casou com meu pai, Narciso Milhari, da minha família antiga aqui. E, inclusive, meu avô foi um dos primeiros homens que trataram do serviço de água de Ourinhos, Henrique Milhari. Eu me lembro que nós éramos moleque, eu e meu primo, nós íamos com a carrocinha dele subindo a Avenida Jacinto Sá, ele olhando os registros de água que vinham do Rio Pardo. Não tinha essa água limpa, era água suja mesmo, então o povo se abastecia daquela água. E Ourinhos foi crescendo, e a família também crescendo, e nós chegamos bem até aqui, sempre moramos aqui, nunca saímos dessa cidade. Eu fiz o ginásio interno em Campinas, no Colégio Tereu Paulista, e depois dos 4º ano fiquei lá até 1945, fiz o ginásio, depois eu fiz o curso de contabilidade. E fiquei lá até 1949, por aí. Depois eu fui para São Paulo, fiz o curso e fui fazer a faculdade de Direito em Curitiba. Lá eu me formei em 1950, mais ou menos 1950. Eu entrei através de uma reunião que fizemos aqui em Ourinhos para formar um partido, que era o PDC, Partido Democrata Cristão. E quem veio aqui foi um amigo, o Meirelles, Antônio Carlos Meirelles, que veio nos convidar para formar esse partido. E o Antônio Luiz Ferreira, que era o contador aqui em Ourinhos, veio a ser prefeito depois, também reunimos um grupo de pessoas e fizemos o diretório do PDC em Ourinhos. E o Antônio Luiz Ferreira saiu candidato a prefeito. E nesse ínter ele também saiu candidato a vereador. E ele foi eleito e eu também fui eleito. E já no primeiro ano eu fui presidente da Câmara. E tivemos muita luta, muito trabalho. E depois, então, eu fui também reeleito. Nesse primeiro período da Câmara, foi muito trabalhoso, muita luta, muita política, porque foi o ano em que Fidel Castro expulsou de Cuba Fulgêncio Batista, que era o presidente de Cuba, e ele tornou-se o ditador. E nesse meio de tempo, nós tivemos, na nossa Câmara, ela era muito politizada. Nós tínhamos vários médicos ali,
advogados, engenheiros, e era muito politizada. E houve muito telegrama, muita aplausos, moções de aplausos para o regime do Fidel Castro, que ele não era ainda ditador. Porque Cuba, naquele tempo, nada mais era do que um prostíbulo norte-americano. Aquele povo foi muito sofrido, então o Fidel Castro entrou lá, venceu e, infelizmente, ele tornou-se depois ditador da Cuba. Mas esse problema sobre Cuba deu muito trabalho para a nossa Câmara, principalmente para mim, porque o vereador Álvaro Ribeiro de Moraes, que era do PTB, entrou com um requerimento na Câmara, dando os parabéns, as congratulações para Fidel Castro, que rechaçou as forças norte-americanas que tentaram invadir Cuba naquela época. Então, eu, como presidente da Câmara, mandei para o plenário. E o plenário debateu com muitos discursos, muitas propostas. E nós estávamos em 8 vereadores somente. Nós éramos em 15, mas estávamos em 8. E eu mandei para o plenário, e o plenário empatou o requerimento. E eu dei o voto de desempate favorável ao requerimento. E foi um alvoroço, porque ele já nessa altura ele era ditador. E foi um alvoroço. E isso aí trouxe um transtorno muito grande na Câmara, principalmente para mim. Eu fui muito criticado pela igreja por esse voto. Mas depois houve uma harmonia, então ficou tudo por certo. Mas outro problema que eu tive na Câmara foi com um projeto de lei que o senhor Antônio Luiz Ferreira mandou para a Câmara pedindo uma sessão extraordinária para a votação do serviço de água e esgoto de Ourinhos. Um projeto de lei muito importante para a nossa cidade. E havia, logicamente, como em todos, os prós e os contras, né? Os que eram contrários a Antônio Luiz Ferreira, que ele pediu uma sessão extraordinária, e eu convoquei a extraordinária para esse fim. Houve um debate muito grande, porque tinha os que queriam que esse projeto passasse, e aqueles que não queriam, principalmente a parte da UDN antiga, que era capitaneada pelo Salvador Fernandes, que era o dono do jornal, o Diário de Sorocabana, e a turma que queria o projeto de lei. E o debate foi imenso, foi muito grande, e o Salvador estava em São Paulo, e telefonaram para ele para vir de São Paulo para assistir a sessão. Mas de São Paulo aqui já é longe, era mais longe ainda, porque as estradas não eram tão boas como são hoje. E a discussão foi prolongando, até que chegou no final, foi votado e o projeto passou. E nós temos hoje esse serviço de água que é uma maravilha para nós. Porque diga-se de passagem, antigamente, você abria a torneira, saía a água do Rio Pardo direto, aquela água marrom, suja. E então, nós chegamos à conclusão que precisava de um serviço desse, e como foi feito. E até hoje temos a SAI aí, que está funcionando maravilhosamente bem. Mas por esse motivo eu sofri 2 mandados de segurança. Pelo vereador e outro pelo partido da UDN. Mas eu,
através do meu advogado, entramos com a defesa e eu saí livre. Saí livre, mas a nossa presidência foi muito conturbada. Foi uma luta de um lado, luta de outro. Eu fui reeleito presidente da Câmara. E continuamos na Câmara com nossos trabalhos. E eu esqueci de dizer para você que na gestão anterior houve também uma grande celeuma devido àquele voto de Minerva que eu dei para Cuba. Os padres da época encabeçaram um movimento muito grande em cima do presidente da Câmara. E, felizmente, nós passamos ilesos em todas essas coisas, mas eu também recebi, na ocasião, por parte de contrários, muita crítica, muita celeuma em torno dessa atitude. Mas, como está dizendo para você, no segundo mandato foi tudo bem e terminamos a nossa presidência satisfatoriamente. É interessante contar que meu pai também foi um dos que construiu esse cinema, porque meu pai era o filho mais velho. Mas interessante que o cinema tinha só um filme, que era propriedade do cinema. Os outros filmes, eles vinham do trem, e quando o trem atrasava, era o mesmo filme. A tela esquentava e tinha intervalo, precisava jogar água na tela para esfriar a tela. E era o único cinema que tinha, lógico, na cidade. E o único filme era O Soldado. Então, quando atrasou o trem, lá vinha o soldado na tela, e era uma vaia só. Bom, então, essas coisas interessantes como eu disse para você do tempo da minha avó. Minha avó, depois, a materna, fez uma pensão dos passageiros, e para cá vinha muito turco naquela época. E minha avó, como eu falei, ela fazia muito pão. E eles compravam pão com cartão só, porque não tinha dinheiro. Era através de cartão. Então, a vida inicial de Ourinhos foi essa. Nós tivemos aqui, na época, 2 clubes, um clube atlético oriense e outro que dava baile, né? O Oriense era futebol, mas dava baile também. E tínhamos o Grêmio. E naquela época, o Oriense era na Rua Paraná, no Sobrado, e o Grêmio é na Rua São Paulo, onde era o fórum antigamente. Então, me lembro do carnaval que havia cordão. Tinha o cordão do Oriense, vinha para o Grêmio do Grêmio, atravessava a praça e ia lá para... Então, era muito divertido, era uma família muito unida nesse Ourinhos. Povo bom, povo trabalhador. E amizade muito boa, muito grande. Todos eram praticamente compadres aqui, porque era uma cidade pequena, então tinha aquela união entre todos. E depois veio a política, novamente. E eu me candidatei a prefeito. Eu me candidatei a prefeito e foi uma vitória muito bonita que eu tive, porque nós trabalhamos com afinco e eu fui eleito prefeito de Ourinhos, acho que
quase todas as urnas, a maioria absoluta. O meu opositor foi o Aldo, Dr. Aldo Matachana. E eu, nesse ínterim com o presidente da Câmara, veio logo em seguida a ditadura, a revolução, que eles chamam de revolução, mas é ditadura. E eu fiquei 5 meses como prefeito e fui cassado, em 1969. Eu fiquei só 5 meses, eu ia indo muito bem, tive bons trabalhos, com 5 meses que eu fiquei, e não deu para fazer mais, porque 5 meses não dá para fazer nada. Mas eu fui cassado pela ditadura. E daí então tentei novamente, mais tarde, ser candidato a prefeito, mas eu perdi para o Clóvis, que era dia. E depois então eu empodurei minha chuteira. A política, ela tem os seus altos e baixos, logicamente, né? Mas não houve, assim, grande transformação. A transformação que houve é que nós agora somos democratas. E é a beleza do nosso país, é essa democracia. Porque antigamente, nós ficamos 20 anos numa ditadura. Então, as cassações, as prisões, os assassinatos que houveram. Então, hoje, felizmente, embora tenha muita safadeza também ainda na nossa política, em todo o setor, tanto deputados como na presidência e nos senadores, você vê esse mundo de roubos e assaltos praticamente nos cofres públicos, né? Então, houve um progresso muito grande no nosso tempo. Mas, ainda hoje em dia, como vocês sabem, ainda continua a malandragem, continua os votos comprados, e os benefícios, as falcatruas, continuam ainda. Não mudou muito, não. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade porque, como filho de Ourinhos, né, a gente sempre propugnou pelo progresso dessa cidade. E eu trabalhei muito na política, fiz o que pude fazer, e tenho os filhos criados aqui na cidade. Sou casado há mais de 60 anos, né? Então, eu acho que Ourinhos ainda vai indo muito bem com esse atual prefeito. Trabalhos que vieram também trabalharam muito bem. E a pujança de Ourinhos é o que nós queremos e nós almejamos, porque essa cidade tem muito ainda para oferecer para o estado de São Paulo. Eu acho que Ourinhos tem muito a oferecer. Antigamente, Ourinhos era uma cidade mais industrial, praticamente aqui, porque nós tivemos aqui a Sambra, né? A Sambra. Tivemos aqui as companhias de gasolina que foram embora de Ourinhos. Nós tivemos aqui a Sobrinda, que era uma fábrica de óleo, e a Cargill, né? Fábricas muito grandes nós tivemos aqui em Ourinhos. E isso tudo foi embora, mas outras vieram. Hoje nós temos que o parque industrial, que foi elaborado pelo Clauri, né? Temos outro parque também, que já é muito grande, que temos lá na parte industrial da cidade. E isso tudo foi elaborado por gente daqui da cidade, né? Por prefeitos nossos, que fizeram essa. E outros vêm vindo aí, outros prefeitos, cada um dando
trabalho, o seu labor. Agora temos aqui o Lucas, como prefeito de Ourinhos, filho do ex-político, o Clauri, que também teve irmão, e ele está fazendo uma administração muito boa, muito pujante, e nós até queremos parabenizá-lo por esse seu trabalho, e que ele continue assim, esforçado e dando toda atenção para o nosso povo de Ourinhos. Já estou com quase 90 anos e acompanho o progresso dessa cidade, e eu espero que ela continue assim, sempre. A cidade é cativante por todos aqueles que vêm para Ourinhos. Que muitas vezes eu tive vários contatos com pessoas de fora, todos elogiaram o povo ourinhense, elogiaram a cidade, que é uma cidade calma, uma cidade sem assalto, sem brigas. E Ourinhos, espero que continue assim, porque ela é a menina dos olhos dessa região aqui.